Agora nós voltamos com a entrevista com o Dr. Chu Seong-ho 선생님, que é o presidente do Conselho de Unificação Nacional da Coreia no Brasil e é professor assistente médico no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, de ouvido, nariz e garganta. Boa tarde. Boa tarde, Una. Boa tarde, pessoal da Estação I e ouvintes em geral. Ela teve pequena dificuldade de falar otorrinolaringologia, mas é isso mesmo, é para ouvido, nariz e garganta, tá? Hoje o Dr. Ju está aqui não para falar de assuntos relacionados à medicina, mas em especial nós convidamos o Dr. Ju porque todo mundo está perguntando, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e agora? Vai estar entrando em greve, em guerra. Então, nós viemos com essa notícia quentinha para falar exatamente do ponto de vista de um coreano que trabalha para esse movimento, né, de unificação das duas Coreias, o que realmente está acontecendo. Então, o Conselho de Unificação Nacional da Coreia é uma das 3 frentes diplomáticas que a Coreia tem aqui no Brasil, depois da Embaixada e Consulado Geral da Coreia. E o Conselho tem este papel de fazer com que as pessoas saibam por que da importância da unificação da Península Coreana. E isso não só diz a Península na Ásia, mas envolve grandes players mundiais e pode também, ao longo da entrevista, dizer por que isso pode ser interessante para o Brasil também. Tá? Mas então, o Dr. Ju acha que a Coreia do Sul, Coreia do Norte vai se unificar? Essa é a intenção, porque é o mesmo povo. Agora, a situação está, como vocês estão acompanhando no rádio, na televisão e nas mídias, realmente o ambiente está um pouco quente, porque a Coreia do Norte só tem arma nuclear para ele poder mostrar moeda de troca, para ele poder ser conhecido internacionalmente, sair desse bloqueio que os Estados Unidos, liderados pelos Estados Unidos, está impondo à Coreia do Norte. Então, ele se desesperou e está ameaçando usar arma nuclear e está desenvolvendo, de fato, até alcançar os Estados Unidos, inclusive. Mas tem uma coisa muito curiosa, é que quem vocês acham que a Coreia do Norte mais detesta? O país que a Coreia do Norte mais detesta é o Japão. Por isso que o Japão está muito assustado com os testes de mísseis balísticos. Depois, obviamente, vem os Estados Unidos. A terceira é a China, apesar de eles terem uma relação comercial e política importante. A Coreia do Norte, ele tradicionalmente não gosta da China. É uma coisa curiosa isso, né? Pensei que eram aliadas, então não são aliados? Então, eles são aliados pelo interesse mútuo que a China quer a Coreia do Norte, separando a Coreia do Sul, que indiretamente é os Estados Unidos. Então, para a China é interessante, e vocês sabem que a China é um país que tem inúmeros povos diferentes. Então, eles consideram a Coreia do Norte mais ou menos como um país apêndice, como todos os outros povos que compõem a China. E para eles é confortável, então eles ajudam a Coreia do Norte. A Coreia do Norte recebe ajuda e é interessante para eles pela sobrevivência, mas isso não quer dizer que eles gostem um do outro. Entendi. Eu acho que não gostam um do outro, tanto é que eu classifico dessa forma. O Japão seria o primeiro, depois Estados Unidos, naturalmente pela guerra, e China, e depois, talvez na 4ª posição, tenha como inimigo a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Exato. Mas o pessoal fala assim, e agora? O Coreia do Sul... Tem muitas vezes que o pessoal brasileiro mesmo, que mora na Coreia do Sul, estudante, os pais desesperados. Nossa, meu filho vai morrer, meu filho está em perigo, ele tem que voltar agora. E o que o Dr. Ju falaria para os pais do Brasil que estão com os filhos na Coreia do Sul, por exemplo? Eu diria que não é tão alarmante assim. Os mísseis e a arma nuclear que a Coreia do Norte está desenvolvendo não é para a Coreia do Sul, porque a distância do paralelo 38 para a capital Seul é 70 quilômetros. Então, um canhão bem potente consegue jogar bomba
no capital. Eles não seriam loucos de explodir uma bomba nuclear que devastaria inclusive a Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Sim. Então, não tem sentido a Coreia do Sul jogar bomba atômica na Coreia do Sul. Então, os pais brasileiros que estão com os filhos na Coreia não precisam se preocupar. Se vocês forem para a Coreia, Seul, vocês vão ver que a população não está nem um pouco preocupada, sabe? Diferente do que a gente acredita, o pessoal vive ter uma vida normal, agitada, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em ter uma vida um pouco melhor, mas eles delegam isso aos políticos, eles sabem que é um jogo político e que a Coreia do Norte não vai ser tão irracional de jogar uma bomba atômica, apesar de tecnicamente eles dizerem que vai dizimar 2 milhões, vai evaporar 2 milhões de pessoas de uma vez. E claro, isso é potência da bomba, mas eles não fariam isso porque tem um efeito secundário da bomba atômica que devastariam eles também. Tá? Então, se eles odiassem tanto a Coreia do Sul, eles já teriam bombardeado com outros mísseis de guerras convencionais. Tá? Agora, estão sim desenvolvendo mísseis intercontinentais para tentar realmente alcançar Estados Unidos para ter um poder de barganha maior. Tá? E o Japão se preocupa porque será o primeiro alvo, provavelmente. Depois seria Guam, Alasca, e costa oeste dos Estados Unidos, tal. Só que sabe-se também que a tecnologia intercontinental desses mísseis para colocar ogiva nuclear, você precisa sair para a estratosfera. E na reentrada, eles desintegrariam o míssil. Daí a bomba explodiria junto na reentrada da atmosfera. Então, eles estão desenvolvendo, sim, mísseis. E é o motivo para que os Estados Unidos tenha realmente medo. Agora sim, o medo é real, porque pode afetar os Estados Unidos. E, além disso, o que eu acho assim, esse problema, não sei se vocês, ouvintes, estão acostumados com esse míssil THAAD, que tanto se fala, que a China está boicotando a Coreia do Sul porque está sendo instalado um míssil antibalístico americano. Tá? São americanos que estão na coordenação desses mísseis, não o governo da Coreia do Sul. É porque, na verdade, não existe uma guerra. Todo mundo fala que é Coreia do Sul, Coreia do Norte, mas a guerra em si não é entre as duas Coreias, não é, doutor João? Entre as Coreias existem... não acabou a guerra, está vamos dizer assim, uma trégua. Mas essa trégua já dura mais de 50 anos, o que é uma coisa incrível, né? Mas não é realmente. Quando começou a guerra da Coreia, a Coreia veio, realmente invadiu a Coreia do Sul, e os Estados Unidos, para guardar a Península Coreana, ele entra sob bandeira das Nações Unidas, não Estados Unidos diretamente. Daí, ele vai subindo, vai retomando a península, daí a Coreia do Norte pede ajuda da China, e a China entra nessa guerra. E aí depois, percebendo que as Nações Unidas estão subindo até a Coreia do Norte, a China e todo mundo resolvem então fazer um acordo, uma trégua, e a famosa Paralela 38 vem dessa época. Tá? Então, é para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque a gente vê muito sensacionalismo na mídia, Claro, internacional claro. principalmente, né? Então, eu queria mostrar um pouco para vocês do outro lado, do ponto de vista de pessoa que é coreano, que viaja para a Coreia todo ano e que vive isso, né? Então, eu queria mostrar um pouco, não só o que a mídia coloca com muito sensacionalismo, mas o que realmente acontece por trás das câmeras. Então, como eu disse, a unificação tem uma importância muito grande, não só para a Coreia. Ele é importante para a China, para os Estados Unidos, para o Japão, porque eles não querem, na verdade, unificação. Agora, para o Brasil, que está ao outro lado do globo terrestre, pode se beneficiar ou ser afetado. Ser afetado é muito pouco, porque é o lado exatamente oposto do globo terrestre. Então, qualquer consequência de uma guerra nuclear, o Brasil seria o último país a ser afetado. Porém,
porém, vai afetar a um período depois, mas o mais interessante é que para o Brasil a unificação interessa porque tem interesses econômicos em jogo, tá? E, quem sabe, oportunidades que podem vir depois da unificação. A unificação não é apenas dizer, não, agora somos um país só. Não. Vão ter que alimentar 25 milhões de pessoas famintas, vai ter que dar emprego para esse pessoal. Então, grandes oportunidades vão surgir. E para o país, o Brasil, que é naturalmente exportador de carnes, de matérias-primas para desenvolvimento, de produtos agrícolas para esses famintos, então vai ter um papel muito importante, vai se abrir grande oportunidade. Né? Acredito que agora já hoje o Brasil seja um dos melhores parceiros para a Coreia, para um país que está se desenvolvendo, tem muita coisa para contribuir para o Brasil e mesmo assim, depois da unificação das duas Coreias, ainda nós temos muito mais possibilidades com essa unificação em relação ao Brasil, é isso? Claro, o Conselho de Unificação, ele não existe apenas para unificar apenas. Depois da unificação é que vai levar tempo, dinheiro e grande planejamento para que ocorra um outro país ali. Eu acho que está mais ou menos no tempo. Eu queria, assim, lançar um concurso para vocês ouvintes que se interessam pela unificação. Se vocês puderem mandar para a Estação I, através de WhatsApp ou Facebook, eu vou abrir um concurso dizendo, vocês podem escrever por que a unificação da Península Coreana é importante. O melhor trabalho, eu espero poder, depois de um período, depois de o júri avaliar o trabalho, oferecer então para o vencedor uma passagem, uma estadia, para conhecer inclusive o que é Paralelo 38 na Coreia. Tá? Então seria um concurso e vocês podem mandar então à vontade sobre a unificação, a importância, tá bom? Então, nós vamos continuar mais vezes com o Dr. Ju, porque nós vamos divulgar para vocês as regras e como a gente vai fazer esse processo e quando a gente vai fechar o concurso. Então, acompanhem, não deixe de assistir todas as segundas, acompanhar nosso programa aqui na Estação I, o programa Coreia Online, para você estar inteirado do assunto sobre Coreia do Sul e Coreia do Norte, além de você poder participar desse concurso que vai levar você até a Coreia. Então, uma coisa importante, nós vamos voltar periodicamente com o Dr. Ju e o pessoal da sua equipe, do Conselho de Unificação das duas Coreias, para realmente o pessoal entender melhor, porque ainda o brasileiro, principalmente que está tão longe, não conhece a nossa realidade e não conhece, nem o pessoal, acredito que eles não conheciam sobre a existência do Conselho também. Com certeza. O Conselho, ele trabalha meio que silenciosamente para o Conselho Consultivo, tá? Mas eu queria só dizer duas coisinhas. Uma é que nós temos um rapaz, um brasileiro, eu vou até falar o nome dele, Rafael Ramalho. Ele está na Coreia, eu tive o prazer de encontrar com ele. Ele é muito envolvido com a unificação, sendo brasileiro. E hoje ele está, assim, um grande estudioso na unificação. Sim. E eu espero poder convidar não só coreanos, mas brasileiros, algum político, alguém que realmente se interesse ou que conhece sobre o processo, a necessidade da unificação, para você convidar aqui no programa, tá bem ou não? Claro, eu agradeço muito de ter disponibilizado do seu precioso tempo, né, de estar aqui junto com a gente na rádio e eu queria que o senhor participasse mais vezes para realmente mostrar para as pessoas a verdade, o fato que realmente acontece por trás das câmeras ou além das matérias sensacionalistas e do pessoal que realmente só escreve, que conhece bem superficialmente, mas que não conhece a realidade, né? Então, essa é uma boa oportunidade de nós conhecermos realmente através da vida, das pessoas que vivem isso, como o presidente, Dr. Ju. E muito obrigada pela sua presença e espero poder contar
com sua entrevista mais vezes. E aí eu que agradeço, Yuna, e agradeço também à Estação I, e é um prazer falar com vocês, os ouvintes do programa, tá bom? Muito obrigada.